O dono de um sítio em Manacapuru morreu depois de ter a casa assaltada. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que tem os detalhes dessa história. Amaral. Pois é, Marcelo, estamos de volta para trazer essa informação lamentável. O dono do sítio morreu, sim, em um acidente. Ele capotou com o carro dele na rodovia Manoel Urbano, a M070, que liga Manaus ao município de Manacapuru. Tudo aconteceu quando 6 homens armados invadiram o sítio dele e fizeram cerca de 20 pessoas reféns. Os bandidos procuravam por um cofre. No momento em que os bandidos saíam, o dono do sítio, o senhor Orestes Bonates, de 56 anos, decidiu fazer uma perseguição por conta própria. O resultado é que ele capotou o carro e acabou morrendo no local. A polícia faz buscas aos 6 bandidos. Eles estavam em 2 carros e se dividiram. Um dos carros foi abandonado na rodovia Manoel Urbano e acredita-se que parte dos bandidos entrou na mata. As polícias civil e militar estão nesse momento fazendo buscas, mas ainda não se tem informação do que os bandidos levaram do sítio. A única informação que a polícia confirma é que eles levaram, aliás, que eles procuravam por um cofre. Pelo visto, Marcela, nem a zona rural está mais tranquila. Complicado, né, Amaral? Muito obrigada, mas a polícia está aí na busca desses bandidos. E desde o início do mandato, ela se incomodava com um certo machismo. Pois é, a presidente ou seria presidenta... Bom, Dilma Rousseff prefere sempre ser chamada de presidenta e sancionou um decreto que obriga todo mundo a chamá-la assim. Vamos ver na reportagem. Em sala de aula, o assunto veio à tona. Aquele das séries iniciais, flexão de gênero. Seria correto chamar a presidente de a presidenta? Para a gramática, sim. Nós não estamos acostumados a ouvir a presidente. Então, a linguística me diz que eu tenho que falar aquilo que é eufônico, aquilo que é agradável aos ouvidos, porque torna melhor e torna mais fácil a compreensão do outro. Mas para os alunos soa mal. É o que a língua portuguesa chama de eufonia. Você fica em dúvida, é a presidenta ou a presidente? Mas eu acho que isso não seria necessário. Ou a presidente ou a presidenta, ela é presidente, chegou no poder, e isso já mostra que mulher, homem, ambos têm condições de conseguir. O decreto de Dilma Rousseff pode ter sido uma forma de valorizar a mulher, mas muitos homens acham que não precisava. Eu acho que o fato de a mulher ser valorizada não vem pelo nome de a presidenta, né? A mulher consegue se superar em outras áreas, né? E só dela ter chegado ao poder, a mulher já foi valorizada. Para este professor, a lei não tem efeito, já que a gramática recomenda o uso do a presidenta. Isso que a presidenta está fazendo, né, tentando obrigar que todo mundo a chame de presidenta, já é norma gramatical, ou seja, o feminino natural de presidente é presidenta, de oficial é oficiala, de parente é parenta, de coronel é coronela, de sargento é sargenta. Então, essa interferência eu acho que é meio absurda. Mas para quem usa a língua, não dá para sair por aí falando jornalista e gerenta, por exemplo. Por isso, vale o bom senso. E já que o assunto é sobre as mulheres, o Banco de Leite do Amazonas precisa de doadores. Mariana Rocha. Pois é, Marcela, assim como você, muitas mães têm dúvidas sobre o que fazer com o leite que sobra. Eu vou dar um exemplo aqui agora, eu estou no banco de leite da maternidade Ana Braga. Olha essa mãe aqui que a gente vai mostrar, a Rosângela. Ela está dando de mamar aqui para o Fabiano, o filhinho dela que tem 4 dias de vida. E enquanto o Fabiano mama de um lado do seio, do outro já é retirado o leite em excesso. Muitas mães, Marcela, colocam um protetor do outro lado do seio para não molhar a roupa, mas o ideal é fazer esse processo aqui que a gente está mostrando. Ó, enquanto o neném mama de um lado, do outro lado, a própria mãe pode retirar esse leite que é muito importante, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, quando o bebê tem que ser exclusivamente amamentado com leite materno. E o mais importante, Marcela, é que esse leite salva vidas. Crianças que estão nas UTIs, crianças prematuras, que não têm força de sugar o leite da mãe, recebem esse leite aqui do banco de leite. O banco de leite precisa de doadoras, porque
porque não há estoque aqui. Basta ligar aqui para o telefone do Banco de Leite da Maternidade Ana Braga, é o 3214-9089. Os funcionários vão até a sua casa, os funcionários aqui do Banco de Leite, para recolher esse leite. Da próxima vez, Marcela, você já sabe, viu? Se tiver aí um irmãozinho ou irmãozinha aí pro João e pro Luiz, já sabe o que fazer com o leite que sobra, viu, Marcela? Eu volto com você no estúdio. Na segunda reportagem da série sobre o Monte Roraima, o repórter Amaral Augusto vai mostrar por que os indígenas consideram o monte sagrado. Passos em cristais. Neste vale, o quartzo brota e pinta de branco a paisagem de pedra. Entre os cristais espalhados, a água surge e desenha veios correntes. Aqui nasce o rio Arabopô, um dos mais importantes alimentadores de água da região. Outras 4 nascentes fazem descer do Monte Roraima milhões de litros de água. Por esse motivo, os índios chamam a montanha de Mãe das Águas e a consideram sagrada. A chuva também é responsável pela vida de espécies exclusivas do monte. Estima-se que haja pelo menos 400 variedades de bromélias, além de mais de 2.000 tipos de flores, algumas delas carnívoras que se alimentam de insetos. Um anfíbio curioso se movimenta entre as pedras. O sapo preto do Monte Roraima só é encontrado aqui. Pequeno e muito frágil, ele já experimentou mudanças rigorosas no clima. Hace como unos 4 años atrás hubo una fuerte sequía y hubo matas que se vieron afectadas, endémicas de aquí. Entonces pido a las personas que vengan, cuiden un poco más la vegetación, tengan más cuidado, es muy frágil, es muy bonito, sí. Son tierras muy antiguas y hay que preservarlas. Na caminhada entre as rochas se tem a impressão de estar em outro planeta. Crateras por onde a água escorre e se acumula. Nesse fosso ela se perde nas galerias. Este lugar é chamado La Ventana, que significa a janela. É aqui que o Roraima se mostra em toda beleza e imponência aos aventureiros que decidem desafiá-lo. Cada etapa do treino que eu fiz valeu para fazer o esforço, para subir com o gás e com o ânimo e curtir essa maravilha da natureza que é o Monte Roraima. Que bagagem você leva daqui? Olha, a recomendação de que quem puder venha, e que isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um lugar que Deus criou para a gente admirar e preservar também. Na fronteira tríplice encontramos um grupo de venezuelanos, oportunidade para trocar bandeiras e confraternizar. A Venezuela tem a maior parte do Monte Roraima, 85%. Outros 10% da Guiana são reclamados pela Venezuela. O Brasil fica com apenas 5%. E embora o monte não seja tão verde e amarelo, é dos brasileiros a iniciativa de promover ecoturismo responsável na região. Nossa última noite no Monte Roraima é presenteada com as histórias do jovem índio Taurepã. O irmão menor chico estava ambicioso, queria todo para ele. Tempo para pensar como nos tornamos pequenos diante da exuberância e imponência de uma montanha que parece respirar. Em cada sopro de nuvem, som de água, a experiência de ser conquistado pela montanha sagrada, o Monte Roraima. Jornal em Tempo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para você que acompanha a gente pela internet, até a próxima edição.